aplicativo. Não, eu é que esqueci de botar para gravar. Às vezes eu esqueço, tá? Mas obrigado por ter avisado, porque eu prefiro gravar, porque quando acaba a aula eu ouço a aula e vejo o que ficou faltando. Tá? Tá bom. Então, vamos ao Rio. Continuando no Rio de Janeiro, a Baixada e tal. E aí esses rios, o clima do estado do Rio, ele varia de tropical a subtropical, mas, na verdade, ele é essencialmente tropical. Só que ele só vai ser tropical e tropical de altitude, né, nas regiões mais altas, né, onde tem geada e tal, onde acontece muito frio, né, no Parque Nacional de Itatiaia, basicamente. Né, e o litoral fluminense é o terceiro mais extenso do país, né, atrás das costas da Bahia, que é imensa, né, e do Maranhão. E, bom, depois eu confirmo isso aqui. Eu estou achando que essas informações... Tá vendo como a gente pegar um site... Eu não tenho certeza. Maranhão tem uma costa tão pequena. Mas, enfim... o continente americano já era habitado desde menos de 10 mil a.C. A gente tem, vocês devem ter ouvido falar, quando pegou fogo o Museu Nacional, infelizmente, né, aquela tragédia histórica, né, para a gente, queimaram lá o fóssil da Luzia. A Luzia foi o nome que deram para o primeiro fóssil, o mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil, né, lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, que era uma mulher, né, fizeram um molde de uma mulher. Vocês devem ter visto já, podem digitar na internet depois, Luzia, a primeira brasileira. Essa mulher data de aproximadamente 11.500 anos. Né? Então, assim, aqui a gente tem pelo menos algum tipo de vida humana há pelo menos 10 mil anos. Né? Por volta do ano 1000, o litoral do estado, com exceção da região da foz do Rio Paraíba do Sul, foi invadida pelos povos tupis provenientes da Amazônia. Os caras vinham andando, né, e aqui chegaram. À época do estabelecimento do sistema de capitanias hereditárias no Brasil, a região da Baía do Rio de Janeiro, mais tarde renomeada de Baía de Guanabara, foi entregue a Martim Afonso de Souza e compunha o primeiro lote, ou a porção setentrional, da capitania de São Vicente. Né? Então, a capitania de São Vicente, que foi a capitania mais importante, que mais cresceu, nascia aqui, assim, nessa região da Baía de Guanabara, e ia ali até onde hoje é a cidade de São Paulo, mais ou menos, né? Ou Caraguatatuba, né? que o cara colocou. Da cidade de Macaé até Caraguatatuba. E era separada do segundo lote, ou da porção meridional, da capitania de São Vicente, né? Pela capitania de Santo Amaro, que ia de Caraguataí, já em São Paulo, Caraguatatuba, Bertioga, e depois se terminava ali um outro pedaço de São Vicente. Né? A região norte do atual estado do Rio de Janeiro compunha-se da capitania de São Tomé, ou da capitania da Paraíba do Sul, que depois vai virar um pedacinho, né? Vai ficar aqui para baixo, que é essa região, né, dos índios Goitacás, que virou Campos, né? O nome da cidade é Campos dos Goitacazes, por isso. Goitacás era um índio que vivia ali, que, aliás, era brabo pra caramba, era um índio... muito agressivo, era um índio... Peraí, tem alguém querendo entrar. Era um índio canibal e extremamente violento. E aí, em 1555, os tamoios fizeram uma aliança com a coroa francesa e autorizaram que os franceses estabelecessem uma colônia na margem ocidental da Baía de Guanabara, tá? Sob o comando do Villegagnon. Inclusive, a ilha de Villegagnon, que é onde hoje tem a escola naval. Né? Quando o cara quer ser da Marinha, ele vai para o colégio naval no ensino médio, quando ele termina o ensino médio, ele faz a prova e entra aqui, ele, de lá do colégio naval, vai direto. Mas ele também pode fazer uma prova, como se fosse um vestibular, né? Um Enem, mas uma prova diferente, e aí ele entra na escola naval, que é ali na Ilha de Villegagnon, que é atrás do aeroporto de Santos Dumont. Se vocês conseguem imaginar, assim, bem Santos Dumont, atrás tem uma ilha, né? Já praticamente não é mais uma ilha, porque foi aterrado, mas ali é a escola naval. Tá? Criaram a França Antártica, né? Que tinha como capital a cidade de Henrique, em Risville, que é o Flamengo, ali a área do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Os portugueses ficaram bravos com essa história, porque, obviamente, eles eram donos da terra. Né? Apesar dos donos reais serem os índios, mas eles tinham ocupado aqui antes, eles tinham assinado tratados, eles investiam aqui, tinham dividido em capitanias,
Eles não gostavam nem um pouco dessa invasão francesa. E aí, 10 anos depois, em 1565, né, o Estácio de Sá veio e destruiu, entrou em guerra com o exército, né, com a marinha enorme, com um monte de navio, um monte de soldado, e aí resolveu a parada em favor dos portugueses, né, com o apoio de um grupo indígena. De um grupo indígena, inclusive, que tinha na figura do Araribóia, que era aqui da Ilha do Governador, que não tinha o nome de Ilha do Governador ainda, mas que era dessa ilha aqui, né, dessa região, era um índio... eu não sei se ele já era um índio Paranapuã, aí o Gilberto vai saber melhor, entende melhor isso. Mas era um índio daqui que ajudou os portugueses a derrotarem os franceses e mandarem eles embora, tá? Entre o grupo de fundadores, incluía-se Dom Antônio de Mariz, padre José de Anchieta, que é importantíssimo para a história do Brasil, que participou dos preparativos para a tomada do Rio de Janeiro. Mais tarde, da organização das primeiras vilas no recôncavo da Guanabara e na sua margem oriental, como, por exemplo, a vila de São Lourenço dos Índios, a atual Niterói, como a região foi recuperada por uma conquista bélica, patrocinada pela coroa, a sua propriedade foi revertida para a família real portuguesa, deixando de ser, portanto, uma capitania hereditária da família Souza. Aí passou a ser uma capitania real do Rio de Janeiro, né, e se separou da capitania de São Vicente. Tá? Depois mas nesse período ainda, a capital, né, do Brasil, né, do que existia ainda de Brasil, era a Baía de Todos os Santos, ali em Salvador, onde hoje é a cidade de Salvador. Tá? No século XVI, a pecuária e a lavoura de cana-de-açúcar impulsionaram o progresso definitivamente assegurado quando o Porto começou a exportar o ouro de Minas Gerais, extraído de Minas Gerais, no século XVII. Tá? Então, assim, a cidade de Paraty... Alguém já foi a Paraty? Eu. Foi, né? Aqui, ó. Isso aqui é Paraty. É uma cidade linda, né? Histórica. Sim, e tal. Tem ali... Né? Eu acho que você falou até na outra aula. Falei, né? Às vezes alaga. Aliás, todo dia essa ruazinha aqui alaga, né? A água chega quase perto aqui dessa igreja. As praias e as cachoeiras de lá são muito bonitas. Eu já fui lá já. Bonito, né? É bem legal. Uhum. Eu só fui uma vez num rio e fui aqui na cidade histórica, mas eu nunca fui em cachoeira, assim, eu tenho vontade de ir. Eu fui no festival, na Flip, na Feira de Literatura, Feira Literária Paraty, que é a feira mais bacana, super bacana também. Enfim, uma cidade muito bem legal, muito bonita. E foi um porto mais importante do Rio de Janeiro, né, quando o ouro começou a ser extraído de Minas Gerais, e ali tinha uma estrada, que é a chamada Estrada Real, que ia sair lá em Ouro Preto. Né? Isso fez com que essa cidade ficasse riquíssima durante muito tempo. Se em 1629 havia 60 engenhos em produção no Rio de Janeiro, em 1639 já havia 110 engenhos, e o Rio de Janeiro passou a fornecer açúcar a Lisboa, devido à tomada de Pernambuco durante as invasões holandesas, né, holandesas. Ao final do século já havia 120 engenhos da região. Hoje tem muito menos, mas porque tem uma economia muito mais diversificada. Mas o Rio de Janeiro ainda é um importante produtor de açúcar, sobretudo aquela região do norte aí, de Campos, de Macaé, tem muitos engenhos, né? Campos é um produtor enorme de cana, justamente porque é com a cana-de-açúcar que se faz o álcool, tanto o álcool combustível, que é o etanol, quanto o álcool que a gente usa para limpar as coisas, quanto o álcool em gel que a gente usa para limpar a mão, para se livrar da Covid. Para fazer a cachaça também, que é uma especialidade brasileira, né? Com o crescimento dos engenhos e alambiques do Rio, aumentou a imigração portuguesa para a cidade. É por volta dessa época que os naturais da capitania do Rio de Janeiro começam a ser chamados popularmente de cariocas, em particular os trabalhadores braçais urbanos livres, né? Os pedreiros, os pintores, os ourives. O termo carioca era utilizado pelos imigrantes brancos da capitania para se distinguir dos cidadãos mestiços. No século XVII, os portugueses instalados no Rio recorrem de bom grado a essa alcunha carioca para designar os seus compatriotas naturais do lugar e sublinhar-lhes
a forte mestiçagem ameríndia. Nesse período aqui, você ainda tem muito pouco... você quase não tem escravidão negra, né? Então, você tem uma relação ali de portugueses com os indígenas mesmo, né? E esses primeiros indígenas, como eles viviam às margens de um rio que nasce ali no Cosme Velho, lá onde hoje é o Corcovado, né? E acaba ali na Baía de Guanabara, na Praia do Flamengo hoje, e os índios chamavam esse rio de Rio Carioca. Era Carioca, o nome ali do rio. E eles acabaram incorporando esse nome a quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, tá? Aí, com a restauração portuguesa, a carta, mas vou pular esse pedaço todo, porque não é necessário. Olha a cidade antigamente, como eram. Bem pequena, assim, cidade. Ó, aqui é uma fazenda em Pati de Alferes. Em 1763, a cidade do Rio tornou-se sede do vice-reino do Brasil e capitania da colônia. Tá? Em 1763, transferiram a capital do Brasil de Salvador por conta de algumas guerras que houveram lá naquela região. Salvador se viu às voltas com uma série de revoltas, né, como a revolta dos malês e outras revoltas, e aí eles acharam por bem, e a cidade do Rio já tinha crescido bastante, já era uma cidade importante do ponto de vista, e a Baía de Guanabara era um excelente porto, né, um excelente lugar para se guardar os navios, e aí a coroa tomou a decisão de transferir para o Rio. Né? Menos de 40 anos, uns 40 anos depois, 43 anos depois, para fugir do ataque do Napoleão, a corte portuguesa se viu obrigada a vir embora para o Rio de Janeiro. Né? E aí se começa uma transformação dessa cidade para que a cidade era dizem, né, que os historiadores todos, que era um horror, era um lixo, era só lixo, né? As pessoas, pra você ter uma ideia, as pessoas faziam as suas necessidades e jogavam pela janela. Não tinha esgoto, banheiro, nada disso. O lixo ficava, não tinha lixeiro, companhia de lixo, nada. Jogavam as coisas, não tinha iluminação pública. Era uma cidade escura, suja, violenta, ainda meio violenta, mas não como naquele período. Quando a corte chega aqui, eles se veem obrigados a reconstruir a cidade, refundar a cidade. Tá? E aí começa uma série de mudanças. A região foi muito beneficiada com reformas urbanas para abrigar a corte portuguesa. Dentro das mudanças promovidas, destacam-se a transferência de órgãos de administração pública e justiça, a criação de novas igrejas, hospitais, quartéis, fundação do primeiro banco do país, né, o Banco do Brasil, criaram um jardim botânico, a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, e a Academia Real Militar, que é a antecessora da atual Academia Militar das Agulhas Negras. Assim, um processo cultural influenciado. Aliás, o primeiro prédio dessa Academia Real Militar é aquele prédio lá no centro da cidade, que é onde é o IFIX, onde eu estudei, onde o Gilberto e o Rosinelto também estudaram, que é o prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, que é ali entre o Real Gabinete Português, bem do lado de São Francisco, né? Entre o Real Gabinete Português, aquela igreja de São Francisco de Assis e o Teatro João Caetano, ali, perto da Praça Tiradentes. Assim ocorreu um processo cultural influenciado não somente pelas informações trazidas pela chegada da corte da família real, mas também pela presença de artistas europeus que foram contratados para registrar a sociedade brasileira. Nessa época, nasceu também a Escola Real de Ciências e Ofícios, que depois vai ser o que a gente também conhece ali no centro como a Escola Nacional de Belas Artes, tá? Ô, João, chegou meio tarde, hein, carinha? Tá? Aí você vai ter, em 1821, a Revolução Liberal do Porto, né? E aí as cortes portuguesas resolvem que ou o Dom João VI volta ou o Dom João VI deixa de ser rei de Portugal e faz aqui o reino do Brasil. O Dom João era um português convicto, o próprio Dom Pedro I era português, né, o nosso primeiro rei, imperador. E aí o Dom João volta para Portugal para assumir o trono, para não perder o trono português, deixa o filho aqui,
né? E diz para o filho, dizem que ele disse isso para o filho, se não tiver jeito, proclama a independência, né? Pelo menos fica na família, tanto o Brasil quanto Portugal. E foi isso que aconteceu no final das contas. Quando chegou em 1822, um ano depois, o Dom Pedro I, junto com a Imperatriz Leopoldina, hoje em dia se sabe que a Imperatriz Leopoldina teve uma influência enorme nessa independência do Brasil, né? Ela acaba, em colaboração com o próprio marido, né, que era o rei, o imperador Dom Pedro, acaba, ainda não é imperador, mas proclamando a independência do Brasil em 1822, tá? Lá no Vale do Paraíba, na região cafeeira, né, indo para São Paulo, né, nas margens do Rio Ipiranga, como diz aí a história oficial. Aí, com o que diz, o município do Rio de Janeiro acaba se transformando numa espécie de município neutro, né? Como era a capital do Império, né? Depois, quando vem... e aí a capital do Rio de Janeiro, do Estado, passa a ser Niterói, né? E é curioso isso, porque se vocês forem ali ao centro de Niterói, tem um monte de prédio antigo que parecem aqueles prédios públicos grandes e tal, porque eram de fato, né? Era a sede do governo, era lá. Aqui era a sede da província, no caso, e depois a sede do Estado do Rio, era lá em Niterói. Aqui na cidade do Rio, o que você tinha era o Distrito Federal, de fato, quando o Estado vira, o país vira um governo federal, né? Então, vamos adiante aqui, porque, né, Nova Friburgo, Cantagalo, abolição da escravatura, exaustão do solo, decadência. Depois eu vou resumir esse texto todo e vou colocar para vocês lá no Google Sala de Aula. Olha, isso eu não sabia. Em 1892, a capital do Rio foi transferida para a cidade de Petrópolis, devido às agitações que ocorreram durante o governo do Marechal Floriano Peixoto. Olha, logo no começo da República, né? Mas eu sei que depois voltou a ser em Niterói. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, vários interventores foram nomeados, o que não alterou o quadro socioeconômico fluminense, até que, em 1937, é nomeado Hernando Amaral Peixoto, genro do Vargas, né? E que pôde realizar muito pelo Estado, dando incentivo ao seu desenvolvimento industrial, com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, o Vale do Paraíba Fluminense, a Companhia Nacional de Álcalis, em Arraial do Cabo, essas empresas, elas existem ainda. A Álcalis, a Siderúrgica Nacional, tá? Elas ainda existem, ainda são poderosíssimas. A Fábrica Nacional de Motores não tem mais, mas, porque se hoje em dia o Brasil não fabrica mais motor, ele compra, né? Os motores são todos importados. O Brasil é uma grande montadora de carros, né? As montadoras de carros são aqui, mas... Tá? E aí o Amaral Peixoto fez um esforço enorme de alterar o Rio de Janeiro, de mexer. Você tem uma reforma bem antes do Amaral Peixoto, que é a do Pereira Passos, que também derruba um monte de... Vocês já foram ao centro da cidade, não já? Ali onde tem a Presidente Vargas, né? Você tinha todo era cheio de cortiço, era cheio de casebre, né? O Pereira Passos, no começo do século, derrubou tudo, em 1907, 1908, derrubou tudo para construir essa avenida para a cidade poder crescer, porque ela não tinha mais para onde crescer. E a partir dali, a cidade foi se esticando, né? Foi seguindo a linha do trem, como se fala, né? Ela começou a se dar, os bairros da linha em volta, em torno da linha do trem, começaram a crescer, começaram a se desenvolver, tá? Esse aqui é um museu de arte contemporânea de Niterói, parece uma nave espacial. É lindo, 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 lindo. Vale a pena lá visitar. E aí, a capital do Estado. Peraí, deixa eu descobrir aqui. Separação. Aí, em 1900... Cadê você? Eu achava que eu tinha nascido, não era. Em 1960, com a mudança da capital do país para a nova cidade de Brasília, o antigo Distrito Federal tornou-se o estado da Guanabara. Tá? O que aconteceu? Em 1960, foi para Brasília, a capital do Brasil, a sede do governo toda, os ministérios, todo mundo foi para Brasília. A cidade do Rio, ela ficou numa espécie de limbo, porque ela não era mais parte do estado do Rio, porque a capital do Rio era Niterói,
E ela não era, e ela estava dentro do estado do Rio, né? Ela estava ali no meio, né? Em volta da cidade do Rio, dessa cidade, né? Que surgia, que estava ali sem nome. Aí só tinha duas opções: ou incorporava a cidade do Rio ao estado, ou se criava um estado novo. Então, durante um certo, decidiram, né? Em 1964, não, imediatamente, em 1960 mesmo, acabaram decidindo, por decreto, a criação do Estado da Guanabara. Esse Estado da Guanabara era um Estado autônomo, era o menor Estado do Brasil, né? Virou um Estado. Então, a cidade do Rio, durante 14 anos, de 1960 até 1974, foi o Estado da Guanabara. Todo mundo que nasceu até 74 nasceu no Estado da Guanabara. Se tiver ainda, né, a sua identidade, a sua certidão de nascimento original, vai estar escrito lá: nascido no Estado da Guanabara. Esse Estado não existe mais. É a dinâmica, como que ela vai mudando, né? O Rio de Janeiro, o país já teve 21 estados, 24, né? Teve Guanabara, saiu Guanabara. Então hoje em dia você tem projetos para dividir o Maranhão em dois, o Pará em dois, que pode fazer com que o Brasil deixe de ser 27 unidades administrativas de 26 estados, se torne 28, né? Então há uma dinâmica sempre nessas transformações, né? Até 1964, os governos estaduais procuram dinamizar a economia fluminense, reformando a estrutura do Estado, organizando sua educação superior, né? Em 1960, por exemplo, se cria a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, né? Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, criaram, né? Faltou um negócio. Posteriormente, criaram a Universidade Federal Fluminense, né? Que é a lá de Niterói. Porque você só tinha a Universidade Federal do Rio, que era a Universidade do Brasil antigamente, né? E aí o golpe de Estado em 64, foi afastado, o governador, a Companhia de Desenvolvimento Social, nada disso que importa muito. A gente vai aqui. Aí, após 134 anos de separação, os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro voltam a ser um estado só em 15 de março de 1975, sendo que a capital do estado passa a ser o município do Rio. Tá? Por quê? Porque era a cidade que tinha mais infraestrutura, né, para tudo. Então, e aí o governador do estado, os deputados estaduais passaram a usufruir de toda a estrutura que o governo federal tinha. Professor, Oi? a tua aula já acabou. Não, são 9h52. Calma. 10 horas. Só estou quase acabando, peraí. É isso. Professor. Isso aí, obrigado. Fica parecendo professor, não. Então, aí você teve vários governadores muito polêmicos e que foram muito importantes para a história do Rio, né, mais recente, né? Em 82, o Brizola foi governador do Rio, criou os CIEPs, né? Tentou fazer uma revolução na educação no Rio de Janeiro, mas foi travado, né? Você teve o governo Chagas Freitas antes, você teve depois o Moreira Franco, você tinha a sede da Globo aqui, tem até hoje, que é a maior empresa de entretenimento da América Latina, né? Da América do Sul, talvez, uma das maiores televisões do mundo, né? Você teve o Moreira Franco governador, enfim, você tem boa parte dos presidentes acabaram morando aqui, e nos anos 80 para cá, o Rio de Janeiro começa a sofrer muito. Teve um boom populacional, obviamente, porque virou capital do estado, e aí todo mundo começou a migrar para cá. Aí você teve uma crise de abastecimento por conta do Rio Guandu, que começou a sujar, ficar muito sujo. A Baía de Guanabara começa a ficar muito suja. Você começa a conviver, né, com problemas, de fato, muito parecidos com o que a gente tem até hoje, né? Teve anos de governo do Antônio Garotinho, Benedito da Silva, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, né? Todos esses passando por cadeia, menos da Benedita, mas passando por prisões e tal, o que é muito significativo, né, do ponto de vista assim, de como a gente escolhe mal e de como a cidade sofre, obviamente, né? Não faz sentido um prefeito ou um governador estarem presos, né? É uma vergonha, né, para a cidade.
e para o estado. A gente tem como bioma fundamental aqui a Mata Atlântica, né? E a gente tem as Serras da Mantiqueira. A nossa cidade, ela cresce e desenvolve, a cidade do Rio, o estado todo está entre a Serra da Mantiqueira e o Oceano Atlântico. Tá? A gente tem restingas, baías, lagunas, florestas tropicais, faz divisa com o Espírito Santo, São Paulo e Minas. Tá? É o menor estado da região sudeste, é o município mais setentrional é Porciúncula, lá em cima, que logo depois de Campos, e aí você já está no Espírito Santo, e o mais meridional é Paraty. Você, indo a Paraty, você já está praticamente na fronteira com São Paulo, ali em Ubatuba. Né? São 635 quilômetros de extensão de costa, é uma costa bem comprida, que vai, como se fosse ali do Porto Alegre, quase até Montevidéu, uma costa bem extensa, mas é porque o estado é muito estreitinho, né? Você tem menos de 300 quilômetros de largura, então você tem um estado muito fininho. Tá? De um modo geral, o solo carioca do estado do Fluminense é um solo meio pobre, né? É muito utilizado na agricultura, principalmente em campos de Goitacazes, de Cantagalo, Cordeiro, no Vale do Paraíba, que tem ali, né, a água. A Baixada Fluminense e os Planaltos, ou a Serra Fluminense, são as nossas mais básicas formas aí de relevo. Tá? Que ocupa todo o litoral, de ponta a ponta, né? Você tem a Baixada Fluminense e você tem, quase que de ponta a ponta também, esses maciços, né? Essa passagem para o Planalto. Tá? O maciço da Tijuca é o nosso maciço mais importante. Né? A gente tem algumas ilhas, como a Ilha Grande, por exemplo, a própria Ilha do Governador, né? Que são ilhas grandes em relação ao Brasil, estão entre as 10, 11 maiores ilhas do país, em tamanho mesmo. Né? Você tem o Pico das Agulhas Negras, que o ponto culminante é a 2.791 metros, quase 3.000 metros, é o segundo ou terceiro mais alto monte do país. Acho que é o terceiro mais alto monte do país. Lá, às vezes, gela. E aí, é isso. Basicamente, cadê? Deixa eu ver se eu dar um detalhe mais para o final aqui, para a gente acabar. Queria que vocês vissem isso um pouco do Rio de Janeiro, né? Como que a gente é formado e tal. A população do estado do Rio já está em mais de 17 milhões de habitantes, né? A terceira maior população do país. Em 2010, somos 45% de católicos, 30% de evangélicos, 4% de espíritas, 14% sem religião, né? E 4% mais ou menos de outras religiões, como islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, esoterismo. É um estado bem eclético, né? O Rio de Janeiro é o estado com o menor percentual de católicos no país, né? Quando falam muito do país católico e tal, não se deve ao Rio, com certeza. O Rio, menos da metade da população é católica. É formado por uma enorme gama de etnias, né? Povos das mais variadas procedências. O Rio de Janeiro tem desde aqueles povos originais, lá os indígenas, tupis, guaranis, tupinambás, tamoios, etc., até as muitas migrações, né, que a gente recebeu, e imigrantes de todos os lugares do mundo, sobretudo franceses, portugueses, africanos, de várias regiões, mas também você tem cidades formadas por alemães, suíços, como Friburgo, italianos, espanhóis e tal. Tá? Petrópolis foi uma cidade fundada ali para ser uma casa de verão do rei, né, do imperador Pedro II, e Teresópolis da mulher dele, né? E aí, que são cidades charmosas na Serra, fazendo mais frio. São atualmente 92 municípios, né, distribuídos em 14 regiões demográficas imediatas, né, e outras 5 regiões geográficas intermediárias, segundo o IBGE. Depois eu explico melhor isso. Tá? Oficialmente, as 5 regiões são o estado do Rio, Volta Redonda e Barra Mansa, Petrópolis, Campos de Goytacazes e Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio. Tá? E essas regiões imediatas: Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Rio Bonito, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Valença, Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, né? Que agregam aí ao todo 92 municípios, tá? Essas regiões
elas são divididas para você poder criar políticas públicas parecidas. Algumas cidades, elas, por mais que sejam independentes, são muito parecidas, às vezes, na sua produção, na sua economia, nos seus níveis educacionais e de saúde. Então, você junta tudo, às vezes, num grupo só para estudar. Tá? É isso, gente. Vou lá deixar vocês irem para outra aula. Depois eu termino de falar do Rio, tem mais alguma coisa. A Maria Osana acabou de entrar. Abram seus vídeos aí, suas carinhas para tirar aquela foto bonita. Parar a apresentação. Interromper o compartilhamento, filho. Para vocês poderem ir para a aula de quem? De quem? Português. Josélia. Tatiana, Josélia? Josélia. Sorriso, galera. Sorriam. Tchim, tirei a foto. Até semana que vem, não é isso? Acho que é. Né? Estamos aqui com a aula. Tá bom, até semana que vem, meninos. Um beijo para todos. Tchau. Tchau, professor. Corre lá que a Josélia já está esperando.